EcoSport, igual todos os outros bancos, precisamos do banco sem o revestimento original. Então retire todo o revestimento original antes de iniciar o processo. A primeira parte é alinhar a capa em cima do banco, aplicar 3 grampos na parte lateral, verifica o alinhamento novamente, mais 3 grampos, 3 a 4 grampos na lateral. Vire as laterais do banco para já dar o acabamento de vestir a capa. Acerte as pontas, sempre esticando o máximo possível o revestimento. Depois, grampeie a parte de trás dos acabamentos. Para o encosto, o procedimento começa pela área central. Depois a lateral também, de 2 a 4 grampos. Repetir o processo dos dois lados. Depois, conforme foi feito no assento, você vem virando a capa, esticando. Importante ir dando alguns tapas para o material ir assentando melhor na espuma. Verifique sempre se a quina da costura está casando direitinho com a quina do banco. Depois puxe as costas, acerte as quinas de trás também da mesma forma. O zíper é um grande facilitador, no final é só fechar. E o aconselhável é retirar o cursor do zíper ao final do processo, para evitar que o cliente final fique abrindo e fechando esse zíper. Joga todos os acabamentos do zíper para dentro. Prenda o arremate plástico do assento no encosto. O corte do tucho é uma parte delicada, muito importante fazer um corte pequeno. Fure com o bico da tesoura, faça um corte redondo pequeno, pois a capa entra sob pressão. Se fizer um corte muito grande, o corte vai aparecer, não vai ficar por baixo dos tuchos do apoio de cabeça. Agora é hora de juntar as duas partes. Então, levante a parte de trás do assento para facilitar a entrada e que você pegue com mais facilidade esse material. Prenda todos os arremates plásticos nos locais apropriados na lataria do banco. Certifique-se de que todos os acabamentos estão presos, para evitar que o revestimento solte. Prenda na parte de baixo tanto o elástico do encosto quanto os demais acabamentos do assento. O elástico do encosto dá o acabamento final do banco. O apoio de cabeça, da mesma forma que a outra peça, é muito importante que as quinas da costura estejam bem alinhadas com a quina da peça. O apoio de cabeça é uma peça um pouco mais difícil de se vestir devido ao tamanho dela e a pequena boca de abertura que tem na peça. Vá fazendo com cuidado para não danificar o material e no fim vire todas as costuras. Esse é o ponto principal, você garantir que as costuras estão do mesmo padrão. Depois apenas feche
o arremate plástico. Para o assento traseiro, começa pela parte central, alinhando e grampeando. Depois, para a lateral, também sempre de 2 a 5 grampos. Depois realizamos a ancoragem da lateral central da peça. O importante é sempre que fizer uma parte, olhar o alinhamento da capa depois. Grampeou, olha o alinhamento. Grampeou, verifica o alinhamento. Depois aplicamos o mesmo processo que fizemos nas outras peças, de ir vestindo o banco e alinhando todas as quinas, virando a costura, para que a costura fique padronizada. Muito importante puxar bem o acabamento do cinto e encaixar os arremates plásticos na lata, na parte de baixo do banco. Em toda a volta também realizar esse mesmo processo. Deve virar e colocar para dentro da lata. Esse processo, após encaixar, você também pode bater levemente com uma marreta de borracha. Se certificar que toda a volta está bem presa, para evitar que o material se solte com o uso. Para o assento menor, é exatamente o mesmo procedimento aplicado no assento maior. Comece pelas laterais, grampeie as laterais. Depois a parte traseira. Depois comece a virar a capa no banco, esticando bem, garantindo também um alinhamento das quinas com a quina do banco. Depois vamos para a parte de trás, realizar o encaixe do acabamento plástico na lata. Para o encosto, começamos igual o dianteiro, pelo centro primeiramente, depois grampeamos as laterais, no vídeo estamos usando um grampeador pneumático, mas o manual realiza o mesmo serviço. Grampeamos a lateral central. Retira-se o acabamento plástico do passador do cinto, deixa apenas o cinto, passa o cinto pelo
vão, já que já vem recortado na capa. Coloca-se de volta o acabamento plástico. Agora vamos encaixando a capa no banco novamente, virando todas as costuras, verificando o alinhamento e vendo se as costuras estão exatamente no canto das quinas do banco. Estica-se para passar a emenda do pino de engate do banco. Vamos alinhar toda a parte das costas do carpete com os recortes da lata. Depois vamos encaixando o arremate plástico. A utilização de uma espátula facilita o processo, mas não é necessário também. Depois fechamos o zíper dos dois lados. Colocamos o acabamento do zíper para dentro. Realizamos o encaixe da peça do passador do cinto. Fazemos o recorte da alavanca do reclinador de escamoteamento, lembrando novamente de fazer um recorte menor do que o tamanho da peça para que o material fique embutido para baixo. Cortam-se os tuchos. O procedimento de corte do tucho e passadores e botões deve ser sempre feito ao final do processo de posicionamento da capa, pois caso a capa não esteja bem alinhada, o tapeceiro pode retirar a capa novamente e aplicar ela corretamente, pois ela não está recortada e furada. Após o corte do tucho, não dá para fazer um novo alinhamento da capa, pois os cortes impedem isso. O apoio de cabeça traseiro, dessa vez começamos pela parte de baixo dele, ao invés de começar pela parte de cima, como o dianteiro. Vamos realizando essa parte de virar o revestimento para cima da peça, sempre visando o máximo de alinhamento das costuras com a quina da peça. Alguns tapas no material é necessário para um melhor caimento. Acertam-se os bicos, viram-se as costuras e a peça está pronta. Esse é o resultado final de aparência do revestimento da Ford EcoSport.